A sentença ainda não tinha descido sobre Canaã, quando já pesava sobre o futuro, um homem sem herança segura, sem cidade fixa, sem mapa próprio. Ouviu de Deus debaixo do céu aberto que sua descendência seria estrangeira por muitos anos, afligida em terra alheia, e só depois retornaria. O motivo daquela demora foi dito numa frase que parece pequena, até o momento em que se olha para ela com seriedade. A medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Gênesis 15:16. A espada não estava pronta porque o relógio moral ainda não tinha completado sua volta. 4 séculos. Nenhuma pressa no céu. Esse detalhe muda o peso da história inteira. Quando a Bíblia chega a Josué, o leitor já encontrou a ordem de guerra, a cidade cercada, o som das trombetas e o verbo duro da destruição. Mas Deus não entrou em Canaã como entra um homem impaciente numa sala. Ele esperou enquanto gerações nasciam, casavam, negociavam, construíam muros, erguiam santuários, enterravam pais, davam nomes aos filhos e ensinavam os jovens a repetir as práticas dos velhos. A demora não foi esquecimento. A demora foi testemunha. Enquanto Abraão descia a cova, enquanto Isaque aprendia a andar atrás do rebanho, enquanto Jacó fugia, amava, enganava e era enganado, Canaã seguia vivendo. Enquanto José entrava no Egito como escravo e dali saía como governador, Canaã seguia vivendo. Enquanto Israel gemia sob tijolos e chicotes no Egito, Canaã seguia vivendo. 400 anos bastam para a expansão de uma cultura, para o refinamento de um comércio, para o polimento de uma religião, para o endurecimento de um povo em seus próprios costumes. 400 anos bastam também para o céu mostrar que não fere sem tempo, não arranca sem aviso moral, não chama juízo de impaciência santa. É importante dizer isso logo, porque quase sempre o coração humano quer atalhos fáceis diante desse tema. Alguns querem transformar os cananeus em monstros sem rosto, como se a Bíblia precisasse desumanizá-los para justificar o juízo. Outros desejam transformar Deus em tirano, como se a paciência de Gênesis 15 não existisse, como se Levítico 18 não existisse, como se Deuteronômio 9 não existisse. Nenhuma das simplificações aguenta o texto. O próprio Senhor disse a Israel que não era por justiça própria que eles receberiam a terra, e sim por causa da perversidade das nações e por causa da promessa feita aos patriarcas. Deuteronômio 9:4-5. Israel não entra como povo moralmente superior, entra como instrumento. E instrumento também pode apodrecer se amar aquilo que foi mandado a destruir. E aqui a história já começa a se fechar em torno de um ponto terrível. Deus esperou. Esperou muito. Esperou o bastante para que ninguém pudesse acusá-lo de pressa. Esperou o bastante para que a palavra juízo não fosse um relâmpago sem contexto, mas o fim de um acúmulo. Há um tipo de maldade que não se resume a pecados dispersos, a tropeços ocasionais, a falhas privadas. Ela aprende a se ensinar, aprende a se celebrar, aprende a se chamar sagrada. Quando isso acontece, o mal deixa de ser só culpa individual e passa a respirar como cultura. E Canaã respirava assim. A terra que Israel pisaria não era um vazio. Era um conjunto de povos, cidades, santuários, mercados e alianças. Havia arte, habilidade, navegação, escrita, agricultura, política, comércio. Havia beleza no acabamento e escuridão no coração.
A Bíblia nunca sugere que o perigo do mal esteja apenas naquilo que é grosseiro. Às vezes o perigo cresce melhor em solo sofisticado. Às vezes a abominação usa linho fino. Às vezes o sangue escorre por pedras lavadas. Pare um instante. Não corra por cima desses séculos, como quem salta uma genealogia tediosa. A demora de Deus faz parte da acusação de Deus. O tempo concedido também testemunha no tribunal. 400 anos significam que Canaã não foi arrancada por um incidente. Significam que o Senhor olhou por gerações para uma civilização inteira e disse: ainda não, ainda não, ainda não, até que por fim a medida se encheu. Essa linguagem de medida não trata o pecado como mera emoção divina. Trata como realidade acumulada. A Bíblia fala de taças, de enchimento, de transbordamento, de sangue que clama da terra, desde Gênesis 4:10. O mal não evapora, ele pesa, ele impregna, ele deixa rastro no povo, na casa, no corpo, no campo, no altar, no imaginário. Por isso, quando o julgamento chega, ele não cai sobre um instante isolado, mas sobre uma longa persistência. Antes de qualquer muralha cair em Jericó, a narrativa já nos obriga a encarar um Deus que não é leviano com vida humana, nem com culpa humana. Ele não mata por impulso. Também não chama podridão de progresso. Essa tensão vai atravessar tudo. O problema de Canaã não era simplesmente ser outra nação, outra língua, outro povo. O problema era o tipo de culto que ela transformou em ordem pública, o tipo de desejo que ela chamou de liturgia e o tipo de custo humano que ela chamou de devoção. A espada só aparecerá mais tarde. Primeiro vem o prazo, sal, e purpurar quem reduz os cananeus a uma massa primitiva, perde um detalhe decisivo, e perdendo esse detalhe, perde também o peso do conflito. O litoral daquela região não produziu apenas aldeias assustadas diante dos trovões. Produziu cidades costeiras fortes, mercadores ousados, artífices treinados, navegadores que aprenderam a fazer do mar uma estrada. Os gregos chamariam muitos desses povos de fenícios. Os próprios habitantes costumavam se identificar por suas cidades. Tiro, Sidom, Biblos. Nomes que carregavam portos, oficinas, navios, colônias, cartas, madeira, luxo. As árvores do Líbano entraram na imaginação do mundo antigo como sinal de força e duração. O cedro daquela faixa de terra alcançou palácios, templos e projetos reais. Quando Salomão quis construir para o nome do Senhor, recorreu a Hirão de Tiro para obter madeira e artesãos, como se lê em 1 Reis 5. Isso não torna Canaã inocente, torna a história mais séria. O povo cuja cultura seduziria Israel não era fraco, era atraente. Tinha recursos, tinha competência, tinha algo para vender, algo para ensinar, algo para impressionar. Biblos se tornou célebre pelo comércio de papiro. Tiro ficou ligada à riqueza marítima, ao luxo e à cor púrpura, extraída com trabalho intenso do molusco murex. Sidom carregava prestígio e influência. O alfabeto fenício, em sua relevância histórica, seria um dos ancestrais prováveis da escrita, que alcançaria o mundo grego e, por caminhos posteriores, os alfabetos descinzentais. É importante enxergar isso. O mal bíblico não aparece apenas vestido de ferrugem. Às vezes chega com perícia administrativa, com rede comercial, com diplomacia, com tinta rara, com embarcações elegantes, com linguagem eficiente. Uma civilização assim sabe:
esconder seus próprios ídolos, atrás de seus sucessos. Israel teria de aprender uma lição amarga e nunca aprendeu por completo. Aquilo que brilha no mercado pode apodrecer a alma. Aquilo que ergue navios pode também erguer altares. Aquilo que negocia madeira para o templo pode, em outra mesa, negociar imagens para a idolatria. O texto bíblico não demoniza a habilidade. O tabernáculo também exigiu habilidade. O templo também exigiu habilidade. O problema nunca foi a excelência da mão. O problema foi o Senhor do coração ao qual a mão serve. E Canaã era excelente em servir aos deuses da utilidade. Nas cidades litorâneas, o mar ensinava ousadia e risco. O comércio criava elites. O acúmulo de riqueza gerava uma vida pública suficientemente forte para parecer invencível. Quem vê uma muralha alta, um porto cheio, uma madeira rara, uma tinta caríssima, um artesanato admirado por reis, costuma concluir que os deuses daquela gente funcionam. O erro começa aí. Prosperidade é péssima teóloga. Ela confunde sobrevivência com aprovação moral, confunde êxito com pureza, confunde crescimento com verdade. Por isso os profetas, quando mais tarde falarem contra Tiro e Sidom, não atacarão apenas mercadorias, atacarão orgulho, autossuficiência, violência, comércio sem temor, coração elevado. Ezequiel 27 lamenta Tiro como quem descreve uma embarcação esplêndida, destinada a afundar. A beleza do inventário não salva a cidade do peso do seu pecado. O mesmo padrão já estava embutido na história anterior. Canaã podia ensinar rotas, negociar cedro, fazer circular palavras e tecidos, e ainda assim apodrecer por dentro. É um erro infantil imaginar que a Bíblia opõe sempre civilização e barbárie, como se o mais polido fosse o mais puro. Ela conhece outro tipo de ruína, a ruína bem administrada. O altar pode ser eficiente, o ídolo pode ser bem fundido, a prostituição cultual pode ser regulamentada, o comércio pode financiar cerimônias, a violência pode ter música. E o fato de uma cultura ser antiga, engenhosa e influente não lhe concede absolvição. No caso cananeu, esse detalhe precisa permanecer aceso. Eles não eram insignificantes. Não eram apenas sobreviventes marginais, agarrados a superstições locais. Eram atores do Mediterrâneo, homens e mulheres inseridos num sistema de produção, transporte e prestígio que alcançava longe. Essa força é parte da tentação. Israel não pisaria num deserto moral vazio. Pousaria em terreno onde o pecado já tinha aprendido a usar arquitetura, sensualidade, agricultura, comércio e calendário. Quando a Bíblia avisa contra os cananeus, ela não está avisando contra um povo exótico apenas porque é estrangeiro. Está avisando contra um modo de vida completo, sedutor, competente, capaz de parecer normal porque funciona. Esse funciona destruiu muita gente depois. Destrói ainda. O céu troca de pagamentoa, necessidade mais simples, de um povo agrícola. Pode se transformar na espinha dorsal de um sistema religioso. Canaã sabia disso. Chuva não era poesia ali, era pão. Fertilidade não era abstração. Era ventre, rebanho, vinho, azeite, colheita, sobrevivência. Numa terra assim, a religião corre o risco de deixar de ser reverência e virar técnica. Os deuses passam a ser tratados como forças que precisam ser acionadas, aplacadas, seduzidas, compradas. Baal ocupava o centro desse drama em muitas expressões cananeias.
Era o senhor da tempestade, o Deus associado à chuva, ao trovão, à fecundidade da terra. Asherá, em diversos contextos do Levante, aparecia vinculada à fertilidade e era lembrada nos postes sagrados que Israel tantas vezes foi proibido de tolerar. Ela podia ser visto como figura alta e remota. Cada sede tinha suas ênfases, seus nomes, seus equivalentes, suas variações. O importante, porém, é perceber a lógica espiritual que amarrava tudo. Natureza, sexo, colheita, parto, safra, rebanho, poder. Não se tratava de simples adoração amorosa. Era negócio. Se o céu fechava, alguma oferta precisava subir. Se o útero demorava, algum rito precisava ser executado. Se o campo secava, algum sacerdote precisava ser pago. Algum altar precisava receber fumaça. Algum gesto precisava dramatizar no corpo humano a fertilidade que se desejava arrancar do solo. Quando a natureza vira ameaça constante, a religião pode se tornar a arte desesperada de manipular o invisível. E uma vez que o sagrado entra nessa engrenagem, quase não há preço que pareça alto demais. A Bíblia é implacável justamente aqui. Ela não trata os cultos cananeus como folclore neutro. Trata-os como sistema de abominação, porque o corpo foi rebaixado à condição de instrumento litúrgico. Levítico 18 encadeia proibições sexuais e termina dizendo que as nações de Canaã se contaminaram por essas coisas e que por isso a terra se tornou imunda. Levítico 18, 24, 25. A ordem do texto importa. O que alguns chamariam de liberdade ritual, Deus chama de degradação. O que um sacerdote local talvez chamasse de fertilidade sagrada, o Senhor chama de profanação. Em muitos lugares, a adoração não era um refúgio contra o desejo sem freio. Era o lugar onde o desejo recebia chancela sacerdotal. O templo podia tornar-se palco. O rito podia legitimar o uso de pessoas. A sensualidade, em vez de ser submetida ao Deus Santo, era consagrada como ferramenta de produtividade cósmica. Se o povo cria que a união sexual dramatizava e estimulava a fecundidade da terra, então o corpo se tornava moeda. Nessa lógica, a pureza não tem utilidade. A utilidade vira pureza. Isso explica a firmeza com que a lei de Moisés separa Israel das práticas do Egito e de Canaã. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã. Levítico 18, 3. A santidade bíblica não entra em discussão abstrata. Ela enfrenta hábitos, calendários, camas, alianças, bosques, postes, colinas, banquetes. A fé de Israel teria de ser uma ruptura corporal com o mundo ao redor. O Senhor não queria apenas crença certa. Queria um povo que não repetisse com o corpo a liturgia dos vizinhos. Há um ponto aqui que precisa ser dito devagar. Quando uma sociedade aprende a tratar a realidade como força manipulável, ela cedo ou tarde tratará pessoas da mesma maneira. Se deuses podem ser acionados por oferta, chuva pode ser comprada por rito, fertilidade pode ser extraída por encenação, também corpos podem ser usados como ferramentas de prosperidade. A religião deixa de corrigir a cobiça e passa a santificá-la. O altar deixa de humilhar o ego e passa a servi-lo. O temor deixa de produzir arrependimento e passa a produzir cálculo. Fie aqui por um momento. O problema nunca foi apenas estátua de madeira ou pedra. O problema mais fundo era uma imaginação inteira treinada para pensar assim: se eu entregar o que dói, talvez eu consiga o que desejo.
Essa fórmula é veneno. Ela pode trocar de roupa, de nome, de século, de música. Continua sendo veneno. Por isso, a disputa entre o Senhor e Baal não é mera competição entre divindades regionais. É conflito entre duas visões do mundo. No Deus de Israel, a criação não é deusa. O sexo não é sacramento de controle da colheita. O corpo não é ferramenta litúrgica de mercado. O filho não é pagamento de contrato religioso. No sistema cananeu, cada uma dessas fronteiras começou a desmanchar. E quando as fronteiras morais desmancham por tempo suficiente, o impensável deixa de parecer impensável. Quando o berço chega ao altar, a deterioração de Canaã não se resume a excessos privados. A Bíblia descreve um nível de inversão no qual o que deveria ser protegido se torna o que pode ser consumido. O parentesco, que deveria impor limite, é atravessado. O corpo, que deveria ser honrado, é explorado. O animal e o humano têm sua distinção violada. O leito e o santuário deixam de ser lugares de ordem para se tornarem laboratórios de confusão. Levítico 18 não usa linguagem tímida. Ele nomeia relações ilícitas, denuncia práticas que rasgam vínculos básicos e encerra dizendo que essas abominações já eram costumes da terra. Levítico 18, 26/30. No meio dessa lista, uma proibição se ergue com um frio especial. Não entregarás nenhum de teus filhos para fazê-los passar pelo fogo a Moloque. Levítico 18.21, cf. Deuteronômio 18, 10. O texto bíblico não trata isso como metáfora bonita nem como rumor malicioso contra vizinhos incômodos. Trata como profanação do nome de Deus. Deuteronômio 12, 31 vai ainda mais longe ao dizer que as nações faziam aos seus deuses, até seus filhos e suas filhas, queimando-os no fogo. O horror não está só no ato, está no fato de o ato ser religioso. Quando o assassinato entra no culto, a linguagem inteira da sociedade adoece. Houve tempos em que alguns leitores quiseram aliviar essa acusação, como se fosse impossível que uma civilização elaborada descesse a esse ponto. Mas a própria Bíblia insiste, e os ecos púnicos posteriores, séculos depois, nas colônias fenícias do Ocidente, especialmente Cartago, mantiveram vivo o debate de maneira terrível. Inscrições, urnas e tofets levaram muitos estudiosos a concluir que sacrifícios infantis realmente ocorreram em ambientes púnicos. Há debates sobre extensão, frequência e interpretação de certos achados. Ainda assim, o eco histórico é grave demais para ser descartado como simples invenção hostil. O que o texto bíblico descreve não soa como fantasia isolada de uma imaginação sectária. Soa como conhecimento moral de um sistema. Mas mesmo se alguém resolvesse ignorar todos os vestígios posteriores, Levítico, Deuteronômio, dos Reis, Jeremias e Ezequiel continuam de pé. Israel acabaria imitando essas coisas. Reis de Judá fariam filhos passarem pelo fogo. 2 Reis 16:3, 21:6. Jeremias denunciaria o vale de Ben-Hinnom, onde se edificaram altos para queimar filhos e filhas, coisa que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Jeremias 7:31. Quando a Bíblia fala disso, fala com a indignação de quem vê o limite último sendo violado. A mão que deveria cobrir a criança agora a entrega. Aí está o fundo do abismo cananeu. Não era apenas libertinagem. Era uma teologia da necessidade que, pressionada pela ansiedade e alimentada pela cobiça,
terminava autorizando o que a consciência deveria recusar com horror. Se a colheita depende de favor divino, se o favor divino depende de oferta, se a oferta mais custosa parece a mais eficaz, então o primogênito pode ser reinterpretado como investimento extremo. Esse raciocínio não surge de um dia para o outro. Ele precisa de sacerdotes, mitos, repetição, medo coletivo, prestígio ritual. Precisa de mães silenciadas, de pais treinados a chamar crueldade de dever, de músicos para cobrir o som, de autoridades para impedir o luto de parecer protesto. Uma cultura não desaba apenas quando peca muito. Ela desaba quando ensina os seus a chamar o mal de necessário. Veja como a Bíblia constrói essa acusação. Não é só que indivíduos perversos façam coisas terríveis à margem da sociedade. As práticas são costume, estatuto, culto, alto, poste, sacerdócio, festa, hábito. O mal entrou no calendário, foi canonizado pelo costume, recebeu nome sagrado, e por ser sagrado, ficou mais difícil combatê-lo. Pecado privado ainda pode se envergonhar. Liturgia pública aprende a exigir aplauso. Há sempre um momento em que a sociedade percebe o que está perdendo, mas já investiu demais no próprio erro para recuar sem admitir culpa. Então ela continua. Continua em nome da estabilidade. Continua em nome da prosperidade. Continua em nome da tradição. Continua em nome da autonomia. Continua porque interromper o ritual exigiria confessar que o altar foi construído com mentira. E nenhum império gosta de confessar isso. Num mundo assim, o filho deixa de ser herança do Senhor e vira material sacrificial. O ventre deixa de ser lugar de acolhimento e vira corredor de negociação. O pai deixa de aprender a reverência e aprende a calcular. A mãe deixa de ser honrada em sua dor e é empurrada a consentir em nome da paz social. O sacerdote deixa de ensinar o temor de Deus e aprende a administrar cadáveres. E os deuses, claro, nunca se saciam, porque ídolo nenhum se sacia. O ídolo existe justamente para devorar. Há algo ainda mais sombrio. O povo não faz isso necessariamente porque odeia seus filhos em termos sentimentais. Às vezes faz porque ama mais a segurança, a continuidade, a reputação, o poder, a colheita, a sobrevivência. Esse é o veneno. O coração pode destruir aquilo que diz amar quando convence a si mesmo de que a perda é preço aceitável para manter de pé o restante da vida. Um parágrafo basta. Quando o berço chega ao altar, a civilização já decidiu que o futuro é consumível. A terra não aguenta. Mas Levítico 18 não descreve apenas uma lista de pecados. Descreve um ambiente moral que a própria terra já não suporta. A terra se contaminou. Eu castiguei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Levítico 18:25. A figura é física. O juízo é apresentado como náusea da criação diante daquilo que os homens chamaram de costume. O solo que recebe sangue inocente, violência ritual, degradação sexual e idolatria organizada não é tratado como cenário neutro. Ele participa do testemunho. Ele já não consegue reter impunemente o que absorveu. Há leitores que se inquietam com a linguagem do Éden, a dedicação à destruição em contextos de conquista. A inquietação é compreensível, porque não estamos lidando com matéria leve. A própria Bíblia não a trata com leveza. Mas o texto exige precisão. Em Josué 6, Jericó e o que nela havia deveriam ser consagrados ao Senhor para destruição.
O ouro, a prata e os vasos de bronze e ferro não eram prêmio particular, e sim levados ao tesouro do Senhor. Josué 6:17, 19,24. A lógica não é saque oportunista. A lógica é remoção de um sistema contaminante e recusa de transformar a guerra em enriquecimento privado. Isso importa demais, porque se a ordem fosse só cobiça militar disfarçada, o plunder seria permitido, celebrado, distribuído. Em vez disso, a restrição, a temor, a separação, a Cã. Em Josué 7, mostrará precisamente o que acontece quando alguém tenta converter o juízo santo em lucro pessoal. O problema não era apenas tocar em objetos proibidos. Era arrastar para dentro de Israel o apetite que o próprio Senhor estava julgando. Érem, sem santidade vira rapina, e Deus não estava autorizando rapina. Também é decisivo notar que o juízo sobre Canaã não foi licença permanente para Israel se considerar imune. O mesmo Levítico 18 avisa que, se Israel imitasse aquelas práticas, a terra o vomitaria também. Levítico 18:28. A sentença tem dois gumes. O Senhor não tem favoritismo por contaminação cultural. A terra não muda seus critérios por causa da bandeira de quem a pisa. Israel só permaneceria se recusasse o caminho cananeu. Quando não recusou, veio o exílio. Esse detalhe destrói qualquer leitura triunfalista ou étnica da conquista. Deus não está protegendo pureza nacionalista. Está julgando abominação moral e religiosa. Além disso, a existência de exceções pessoais dentro do juízo prova algo essencial. A porta da misericórdia estava aberta para quem rompesse com o sistema. Raabe será poupada em Jericó. Josué 6:25. Os gibeonitas, por estratagema, também sobreviverão e serão incorporados a serviço inferior em Israel. Josué 9. Mais tarde, a moabita Ruth entrará na linha messiânica. O ponto é simples e forte. O alvo não era extinguir uma etnia por ser etnia. O alvo era o culto, a contaminação, a ordem moral invertida, a estrutura que ensinava a morte como piedade. Ouça o peso disso. O juízo bíblico, nesse caso, não é um Deus nervoso ferindo gente aleatória. É um Deus que, depois de longa paciência, decide impedir que uma cultura inteira continue chamando trevas de adoração e ensinando isso às gerações. O Éden é terrível, porque o mal que enfrenta também é terrível. Se lermos rápido, o juízo parecerá crueldade. Se lermos devagar, a paciência anterior, a gravidade das práticas e o aviso de que Israel também seria julgado pela mesma medida, começam a reorganizar a cena. Ainda assim, nada aqui deve ser tratado com entusiasmo sanguinário. A própria sobriedade do texto deve governar nossa voz. O leitor piedoso não celebra cadáveres. Ele treme diante do que o pecado se torna quando chega ao estágio de liturgia social. Ele treme também diante do Deus que espera muito, fala claramente e, no fim, age. Essa é a parte que a nossa época detesta. A ideia de que a misericórdia divina não apaga para sempre a justiça divina. Só que o mesmo texto que mostra Deus demorando, mostra Deus decidindo. Um Deus que nunca julga não é mais misericordioso, é apenas indiferente às vítimas. O mandamento de não se casarem com certas nações e não aprenderem seus caminhos, em passagens como Deuteronômio 7, nasce daqui. Não se tratava de pavor tribal da diferença, mas de proteção espiritual contra um sistema capaz de se infiltrar pela mesa, pelo leito e pelo berço.
A sedução cananeia não viria apenas pela espada inimiga. Viria pela convivência, pelo fascínio, pelo costume domesticado. Israel pisaria numa terra onde os pecados já tinham um nome bonito. É por isso que a lei insiste tanto em derrubar altares, quebrar colunas, cortar postes sagrados. Não basta remover soldados. É preciso desmontar imaginações. Altares são pedagogia em pedra. Ensinaram o povo a olhar para o céu com medo e para os filhos como moeda. Enquanto essa pedagogia ficasse de pé, o coração humano teria onde reaprender sua antiga mentira. No fundo, o Éden carrega esta lógica dolorosa. Quando a infecção é tão profunda que a convivência com ela significa assimilação certa, o juízo assume forma de erradicação. Israel, porém, nunca deveria esquecer que pisaria nesse chão sem inocência própria. A espada não o tornava puro. Só a obediência o manteria limpo. E nisso ele falharia. Uma janela M Jericó aparece primeiro fechada. Trancada por dentro e por fora, diz Josué 6:1, como se a cidade inteira tivesse prendido a respiração. Mas antes das voltas em torno do muro, antes das trombetas e do grito, uma casa na muralha já tinha se tornado a fissura por onde a misericórdia entraria. Rahabe não recebe a apresentação que muitos gostariam de dar a uma heroína. O texto a chama de prostituta. Josué 2:1. A Bíblia não lhe costura uma reputação respeitável antes de lhe conceder dignidade. Esse detalhe é decisivo, porque a graça bíblica não trabalha com currículos polidos. Ela entra em casas comprometidas, em passados densos, em nomes mal vistos, e ali inaugura futuro. Rahabe vive numa cidade condenada, numa profissão marcada, numa cultura saturada de deuses rivais. E se mesmo assim, quando a verdade chega à sua porta, na forma de dois espias vulneráveis, ela reconhece algo que muitos em Israel às vezes esqueciam. O Senhor realmente é Deus. A cena é silenciosa e rápida, mas carregada. Dois homens entram. O rei é avisado. A cidade vigia. Rahabe decide. Em questão de instantes, sua casa deixa de ser apenas lugar de transações humanas e se torna abrigo de fugitivos. Ela os esconde entre talos de linho no eirado, mente aos mensageiros do rei, fecha atrás deles a rota da perseguição. Não é a pureza de sua biografia que a distingue nessa noite. É a direção de sua aliança. No instante crítico, ela se coloca contra Jericó e a favor do Deus de Israel. Depois vem sua confissão, uma das mais limpas do livro de Josué. Ela diz ter ouvido o que o Senhor fez no Mar Vermelho e o que fez com os reis amorreus além do Jordão, e conclui: o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Josué 2:11. Não é só medo de perder, é discernimento. Raabe enxerga que a história já mudou de dono diante dela. Jericó ainda está de pé, mas para ela a queda moral da cidade já ficou mais visível do que suas muralhas. Repare no contraste. O rei de Jericó tem autoridade, guardas, mensageiros, sistemas de vigilância. Rahabe tem uma casa vulnerável encostada no muro e um coração subitamente alinhado com a verdade. O rei luta para preservar a cidade. Rahabe luta para salvar sua família da cidade. Isso é arrependimento em forma narrativa. Descobrir que o lugar que parecia proteção se tornou condenação e que a única saída é se colocar do lado do Deus que vem. Ela pede misericórdia para pai, mãe, irmãos, irmãs e todos os seus. Não pede apenas fuga individual,
pede casa, pede sangue preservado, pede que a aliança feita na beira daquela noite alcance seus vínculos. Os espias respondem com um sinal concreto, um cordão escarlate na janela. Josué 2:18. A cor não precisa ser forçada em simbolismos fáceis para já carregar peso. É marca visível de pertencimento, risco público, sinal de que aquela casa foi separada no meio de uma cidade sentenciada. A fé de Rahabe não é abstrata. Ela toma decisões perigosas. Ela altera lealdades. Ela compromete a própria segurança social. Ela não diz apenas, eu creio no interior da alma, e continua integrada sem custo à ordem antiga. Tiago mais tarde a citará como exemplo de fé que age. Tiago 2:25. Hebreus a colocará na galeria dos que creram, dizendo que ela não pereceu com os desobedientes, porque acolheu em paz os espias. Hebreus 11:31. Essa é a diferença entre curiosidade religiosa e conversão. Curiosidade observa o que Deus faz. Conversão muda de lado. Há uma ternura quase dolorosa no modo como a Bíblia preserva o detalhe da casa. O Senhor que em breve derrubará muralhas inteiras também sabe distinguir uma janela. Ele não confunde cidade com família escondida sob promessa. Ele não perde de vista um cordão amarrado. Em meio ao vocabulário duro do juízo, essa pequena precisão é uma luz firme. Deus não é bruto em sua justiça. Seu julgamento não o torna incapaz de reconhecer quem se refugiou nele. Isso importa ainda mais por uma razão. Rahabe não oferece a Deus uma inocência que ele possa recompensar. Oferece rendição. Ela não chega limpando o passado. Chega confessando quem é o Senhor. A casa dela não é poupada, porque Jericó a tratava com desprezo e Israel resolveu compensá-la. É poupada porque ela rompeu com a mentira central da cidade. Ela creu no Deus vivo e se colocou sob sua palavra, no topo do muro, por trás de uma janela comum. Se está uma resposta silenciosa à acusação de que o juízo sobre Canaã anulou toda a possibilidade de misericórdia. Não anulou. A misericórdia estava ali, balançando no vento da madrugada, Sinteite e voltas. E Yume Cordão Escarlate. Josué 6 é uma página de disciplina, antes de ser uma página de ruína. O povo marcha em silêncio, a arca avança. Os sacerdotes sopram as trombetas. A cidade assiste. Não há frenesi humano governando a cena. Não é uma turba embriagada pela violência. É um povo executando um ato litúrgico de guerra sob comando específico. O centro não é a perícia militar de Israel. O centro é a presença do Senhor. 6 dias de repetição. Um dia final de intensificação. A ordem de calar até a hora determinada, Josué 6:10, torna a marcha ainda mais pesada. Jericó ouve passos, vê a procissão, sente o cerco, mas não recebe negociações. A cidade inteira é forçada a encarar um juízo que não depende de sua diplomacia. Muralhas costumam responder bem a arietes, escadas e fogo. Ali, porém, elas são expostas a algo mais estranho: obediência. No 7º dia, após a 7ª volta, vem o grito. O texto não desperdiça adjetivos. Diz que o povo clamou, as trombetas soaram e o muro caiu sobre si mesmo. Josué 6:20. A narrativa bíblica não se entretém em embelezar a destruição. Ela se move com severidade. O que havia sido devotado ao Senhor para a destruição foi tratado como tal. Homens e mulheres, moços e velhos, bois, ovelhas e jumentos. O texto não esconde a extensão do juízo. Josué 6:21.
É precisamente por não esconder, que exige reverência e não leviandade, as muralhas cederam. A casa do cordão ficou de pé. No meio da queda, 2 homens recebem uma ordem paralela à batalha: entrar na casa de Rahabe e tirá-la dali, com todos os seus, conforme o juramento. Josué 6, 22, 23. Isso é um detalhe precioso. A promessa não foi absorvida pela fumaça da guerra. A misericórdia não se perdeu na escala do evento. Josué, que lidera a cidade para a condenação, preserva a família da mulher que creu. O mesmo capítulo contém espada e resgate, fogo e proteção, sentença pública e lembrança pessoal. Depois a cidade é queimada. Os metais separados são levados ao tesouro do Senhor. Não há desfile de saqueadores celebrando novos bens privados. A cidade não foi tomada para enriquecer tribos. Foi entregue ao juízo. E Rahabe, diz o texto, habitou no meio de Israel até ao dia de hoje. Josué 6, 20, 25. Essa última linha importa mais do que parece. Ela não foi apenas poupada e enviada para longe, foi integrada. A mulher da janela não virou nota de rodapé do milagre. Tornou-se parte do povo. Esse é o ponto onde muitos leitores se apressam e perdem o nervo do texto. Jericó não é apenas a história de uma cidade vencida. É a história de uma separação. O julgamento distingue. Distingue entre o culto que devora filhos e a casa que se rendeu ao Deus vivo. Distingue entre a cidade fechada e a mulher que abriu sua porta. Distingue entre o ouro que não pode virar bolso e a promessa que não pode ser esquecida. Distingue entre uma muralha e uma janela. No entanto, a própria severidade do capítulo impede qualquer romantização. Ninguém sai de Josué 6 com leveza. A Bíblia não trata a morte em massa como espetáculo. Trata como consequência extrema da abominação consolidada e da decisão divina depois de longa espera. Ler esse texto bem exige 2 recusas ao mesmo tempo. Recusar a caricatura de Deus como déspota arbitrário e recusar a caricatura do juízo como problema menor facilmente resolvido por slogans religiosos. O capítulo é duro porque o mal que enfrentou era duro. O capítulo é sóbrio porque a santidade não se diverte em esmagar. Talvez seja por isso que Rahabe permanece no centro da memória cristã. Sem ela, Jericó poderia ser lida apenas como ruína. Com ela, a cidade se torna também testemunho de que o juízo nunca apagou a precisão da graça. Um cordão na janela basta para provar que a sentença contra Canaã não significava que Deus se agradava em destruir indiscriminadamente. Ele sabia exatamente quem, no meio da cidade, tinha trocado de senhor. E ainda há um detalhe mais fino. Rahabe é poupada, mas não pela neutralidade. Não existe neutralidade em Jericó. Ela é salva por ter se comprometido. Fé, na Bíblia, não é um sentimento vago de simpatia religiosa. É deslocamento de lealdade. É risco assumido. É esconder espias, quando todos ao redor preferem o rei. É amarrar um sinal na janela e esperar, contra a cidade inteira, que a palavra dada será cumprida. O inimigo que Israel levou para a caça, se a história parasse em Jericó, poderíamos supor que o problema de Canaã terminou com a queda das suas cidades, mas a Bíblia é mais amarga e mais honesta. O maior fracasso de Israel não foi apenas não expulsar completamente certos povos. Foi desejar, aprender e internalizar justamente aquilo que havia sido julgado. O perigo cananeu atravessou fronteiras sem precisar mais de exército. Entrou por fascínio.
No livro de Juízes, a fórmula aparece cedo e se repete com cansaço moral. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e serviram aos Baalins. Juízes 2:11-13. O povo recém-estabelecido na terra começa a frequentar de novo o altar do qual fora avisado. A geração muda, a memória enfraquece, a vizinhança pesa, a colheita preocupa, e logo os deuses locais parecem uma solução prática para as ansiedades do cotidiano. O pecado não chega sempre como rebelião formal declarada. Muitas vezes chega como adaptação razoável ao ambiente. Aí está uma das lições mais severas de toda essa história. Culturas destrutivas raramente se impõem apenas pela força. Elas seduzem pela conveniência. Oferecem atalho, fertilidade, parceria política, prazer legitimado, prosperidade rápida, sensação de pertencimento. Um altar estrangeiro começa como curiosidade, depois vira tolerância, depois vira presença doméstica, depois vira hábito. Quando se percebe, o coração já fala a língua daquilo que jurou rejeitar. Salomão é um dos grandes exemplos desse deslizamento. O rei sábio, construtor do templos, homem de glória sem precedentes, acabou tendo o coração inclinado por suas muitas mulheres estrangeiras, e com elas vieram seus deuses. O texto é direto: seu coração não era de todo fiel ao Senhor, e ele passou a erguer altos para Quemos, Moloque e outros deuses. 1 Reis 11:4-8. A tragédia aí não é apenas pessoal, é estrutural. Aquilo que Israel fora chamado a remover da terra ganhou espaço nas alturas do reino. O inimigo voltou vestido de aliança conjugal, diplomacia e prazer. Depois vieram reis ainda mais escuros. Acás fez seu filho passar pelo fogo, segundo as abominações das nações. 2 Reis 16:3. Manassés repetiu o gesto e multiplicou feitiçaria, adivinhação, imagens e altares. 2 Reis 21:6. O vale de Rinom tornou-se um nome de vergonha em Jerusalém. Jeremias olhou para aquela monstruosidade e a denunciou como algo que Deus jamais ordenou e que jamais lhe subiu ao coração. Jeremias 7. O que era condenação de Canaã tornou-se culpa de Judá. A terra que vomitara povos agora preparava o vômito do exílio contra os descendentes de Abraão. Salmo 106 registra isso com luto. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, derramaram sangue inocente. Salmo 106, 37 e 38. Repare na progressão. Primeiro o povo se mistura, depois aprende obras, depois serve ídolos, depois se enlaça, depois sacrifica filhos. Quase nunca a ruína chega inteira no primeiro dia. Ela se instala por familiaridade. Uma geração tolera o que a anterior teria temido. A próxima já chama aquilo de normal. A seguinte não consegue mais imaginar por que um dia houve resistência. É por isso que a conquista de Canaã, por si só, nunca poderia salvar Israel. Nenhuma campanha militar consegue arrancar ídolos do coração. Altares externos podem cair e, ainda assim, a lógica deles sobreviver dentro do peito do povo. O verdadeiro campo de batalha sempre foi mais profundo. Israel podia derrubar paredes de cidade e ainda assim reconstruir Canaã em casa. Fez exatamente isso. Esse ponto deve nos deter. Muitas leituras apressadas da Bíblia tratam os cananeus como problema exterior, como se o mal estivesse do outro lado da fronteira e a aliança garantisse imunidade automática. Não garantiu.
A história inteira do Antigo Testamento mostra que Israel carregava dentro de si a mesma matéria de corrupção. Se não vigiasse, faria com a lei de Deus o que os cananeus haviam feito com seus mitos. Usaria o sagrado para legitimar o coração errado. O Senhor, por sua vez, mostrou que não pouparia nem mesmo seu povo eleito quando esse povo adotasse a abominação que ele havia julgado nos outros. Aqui a narrativa deixa de ser apenas sobre eles. Passa a ser sobre o mecanismo pelo qual qualquer povo, qualquer época, qualquer casa pode negociar com seus próprios ídolos. A lição não é nós somos melhores. A lição é nós somos permeáveis. O mesmo encanto que fez Israel desejar altares alheios continua operando sempre que a fidelidade parece cara demais e a acomodação parece funcional demais. E note como tudo volta ao início. Canaã não era perigosa só por sua perversidade explícita. Era perigosa por sua eficácia sedutora. Quando um sistema consegue prometer prazer, estabilidade, fertilidade, prestígio e integração social ao mesmo tempo, ele se torna quase irresistível para um povo sem vigilância. Israel queria colher sem esperar, governar sem depender, amar sem obedecer, prosperar sem se submeter. Baal oferecia uma gramática para isso. Ainda oferece seus equivalentes. Ó tambores que ainda tocam a épocas que se orgulham de não ter altares de pedra, enquanto continuam exigindo sacrifícios humanos, em linguagem aceitável. O nome muda, a música muda, o mobiliário muda, a roupa muda, o mecanismo, com frequência, permanece. Canaã ensinou uma fórmula. Se você deseja bastante uma coisa e teme bastante perdê-la, logo encontrará um culto que justifique o preço. A nossa era não esqueceu essa arte. Ela apenas a refinou. Não precisamos repetir os ritos antigos para repetir sua lógica. Ainda sabemos oferecer o mais vulnerável em nome do mais útil. Ainda sabemos chamar custo de progresso, quando o custo recai sobre quem não pode se defender. Ainda sabemos usar eufemismos para não encarar o sangue, o abandono, a perda, a frieza, a ausência. Nem sempre há fogo literal, às vezes há agenda, às vezes há ambição, às vezes há reputação, às vezes há prazer sem responsabilidade, autonomia sem reverência, produtividade sem rosto, ideologia sem piedade. Há filhos sacrificados ao trabalho que nunca termina. A carreira que sempre pede mais uma noite, mais uma viagem, mais uma promoção, mais uma disponibilidade. São crianças que recebem sem quarto, tela, escola, plano, presente, mas não recebem presença suficiente para aprender o som de um coração disponível. Não morrem em praça pública. São oferecidas lentamente ao Deus da ocupação permanente. O altar moderno é eficiente. Ele permite que a consciência se elogie enquanto entrega o essencial. Há filhos sacrificados ao culto da imagem, quando pais os transformam em extensão de si mesmos, vitrine de sucesso, troféu emocional, prova pública de valor. A criança deixa de ser recebida e passa a ser administrada como projeto de autoestima adulta. O altar sorri para a câmera. Ninguém o chama de altar. Há filhos sacrificados à conveniência sexual, quando o desejo exige liberdade total e o fruto possível desse desejo passa a ser percebido como intruso. Há vidas rejeitadas antes de receber voz. Há fragilidades tratadas como obstáculo. Há corpos pequenos pesados na balança do conforto de corpos maiores.
O raciocínio é familiar demais. Para que a vida continue no formato desejado, alguém vulnerável precisa desaparecer da equação. A antiga Crueldades reconheceria a lógica mesmo se estranhasse a arquitetura. Há filhos sacrificados ao experimento ideológico, quando os adultos usam os pequenos como matéria-prima de suas guerras simbólicas. A infância deixa de ser guardada e passa a ser colonizada. Em vez de recebê-la como território santo, disputa-se sua imaginação, seu corpo, sua linguagem, sua percepção de realidade. Um povo que faz isso talvez se julgue esclarecido. O céu não usa o mesmo vocabulário. Pare um instante. Os tambores ainda existem. Às vezes não são de couro, são ruído contínuo, notificação, agenda, meta, slogan, entretenimento sem pausa, produção em série, opinião em série, indignação em série. O ruído tem uma função antiga: impedir que se ouça o grito, impedir que se escute o vazio, impedir que o coração admita o que foi perdido em nome do que parecia indispensável. É por isso que a lembrança de Elias no Horebe pesa tanto nesse tema. Depois do vento forte, do terremoto e do fogo, o Senhor se faz perceber numa voz mansa e delicada. 1 Reis 19:12. O Deus bíblico não compete com Baal no espetáculo. Baal promete tempestade sob controle, ritual eficaz, natureza domesticada por técnica religiosa. O Senhor chama para escuta, aliança, arrependimento, palavra. A nossa época prefere deuses ruidosos, porque eles ajudam a evitar a consciência. O silêncio de Deus é mais perigoso para os nossos ídolos porque, quando o silêncio cai, começamos a ouvir aquilo que temos oferecido sem coragem de nomear. Nenhuma analogia moderna deve ser usada com preguiça ou brutalidade retórica. Nem toda ausência é abandono calculado. Nem toda dificuldade econômica é idolatria. Nem todo dilema moral cabe em slogans. Mas a cautela não pode virar cegueira. A lógica sacrificial permanece toda vez que uma sociedade considera admissível consumir o fraco para preservar a fluidez da vida do forte. Permanece toda vez que o futuro dos pequenos é queimado para manter aquecido o conforto dos adultos. Permanece toda vez que o valor humano é medido pela utilidade, pela desejabilidade, pela produtividade ou pela conveniência. Os cananeus não são apenas um povo distante, preso a escavações e páginas antigas. São um espelho incômodo do ponto a que chegamos quando medo, desejo e idolatria fecham pacto. Eles olharam para o céu incerto e ofereceram filhos para comprar chuva. Nós olhamos para um futuro incerto e também somos tentados a oferecer o que é santo para comprar estabilidade, liberdade sem limite, aplauso, controle, mobilidade, status, sensação de autonomia. Mudam as palavras. A estrutura moral do altar permanece reconhecível. Por isso, esta história não foi preservada para alimentar curiosidade mórbida sobre antigos cultos. Foi preservada para que o povo de Deus discernisse altares, altares visíveis e invisíveis, altos, postes, cordões, câmaras de conselho, quartos silenciosos, telas iluminadas, decisões assinadas, omissões elegantes, cansaços transformados em desculpa, filosofias travestidas de compaixão. A pergunta que a narrativa faz não é apenas o que Canaã fez. É o que nós aprendemos a chamar de inevitável. O monte onde o fogo foi tomado por outro. Se a Bíblia terminasse em Josué, Juízes, Reis e Jeremias, o peso desse tema seria quase insuportável.
Veríamos o homem erguendo altares, chamando o mal de culto, entregando filhos ao fogo e, quando advertido, fazendo isso de novo. Veríamos Deus condenando o sistema cananeu e depois condenando Israel por imitá-lo. A lição seria clara e verdadeira. O coração humano, abandonado a si, sempre encontra um altar que lhe permita continuar desejando sem arrependimento. Mas a Escritura não termina aí. Antes mesmo de Canaã, Gênesis 22, já havia deixado um sinal estranho no Monte Moriá. Abraão ergue a faca sobre Isaque, e o Senhor o interrompe. Não estendas a mão sobre o rapaz. Gênesis 22, 12. Um carneiro é provido em substituição. A cena não autoriza sacrifício humano. Encerra-o naquele momento e marca uma diferença profunda entre o Deus de Abraão e os deuses que exigem filhos como preço regular. O Senhor prova o coração de Abraão, mas não consome Isaque. A provisão vinda de Deus substitui a vítima humana. Esse padrão aponta adiante. Quando chegamos ao Evangelho, descobrimos algo que nenhum sistema pagão jamais poderia inventar de maneira pura. Deus não pede que os fortes matem os fracos para comprar favor. Deus entrega o Filho para salvar culpados. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. João 3,16. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós o entregou. Romanos 8,32. Aqui o movimento é radicalmente outro. No culto cananeu, o homem oferece o filho para obter colheita. No Evangelho, o pai entrega o filho para dar vida aos mortos. No culto cananeu, o altar serve à fome humana de controle. No Evangelho, a cruz revela o amor divino, que rompe o ciclo da condenação. É preciso falar disso com cuidado. Cristo não é uma versão refinada de Moloque. O Pai não é um Deus pagão maior, pedindo sangue porque gosta de sangue. A cruz é o próprio Deus assumindo, no Filho, o peso justo do juízo para resgatar pecadores. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como próprio.